Olá, seja bem-vindo ao canal Salto Quântico. Embarcando em uma jornada arriscada ao coração do perigo, um gigante adormecido se agita nas profundezas inquietas da Terra. Com uma revelação iminente do renomado físico Michio Kaku, a comunidade científica é lançada ao assombro. Preparem-se enquanto adentramos nas forças enigmáticas que espreitam sob a superfície, contemplando abordagens inovadoras para proteger nossas vidas e comunidades. Acompanhem-nos em uma expedição extraordinária enquanto desvendamos os mistérios perplexos que envolvem a falha de San Andreas e confrontamos as realidades arrepiantes que aguardam. Na vasta extensão da Califórnia, um perigo oculto aguarda sob a superfície da Terra. É nada menos que a infame falha de San Andreas, onde duas placas tectônicas colossais, a placa do Pacífico e a placa norte-americana, se encontram. Estendendo-se por aproximadamente 1.200 quilômetros, essa falha sísmica se destaca como uma importante característica geológica. É intrigante observar que, ao ficar nesta região, você e um companheiro podem estar em placas tectônicas separadas, um testemunho do poder impressionante dos movimentos intricados do nosso planeta. A falha de San Andreas é reconhecida como uma falha transformante continental, onde as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra em um movimento de deslizamento lateral direito. Renomado físico Michio Kaku recentemente trouxe à tona a iminência desse evento extraordinário. Kaku é amplamente reconhecido por suas contribuições inovadoras na física teórica e por cofundar a teoria das cordas, uma empreitada que visa unificar as quatro forças fundamentais do universo em uma única teoria. Como professor de física no City College de Nova York, ele é uma figura respeitada na comunidade científica e frequentemente aparece em programas de televisão, programas de rádio e documentários para compartilhar sua expertise. A fascinação de Kaku pela física remonta à sua juventude, onde ele demonstrou aptidão excepcional ao construir um dispositivo caseiro para uma feira de ciências. Sua criação inovadora chamou a atenção do renomado cientista Edward Teller, que logo se tornou mentor de Kaku e o proporcionou um apoio inestimável por meio de uma bolsa de estudos. Esse encontro fortuito marcou o início da notável jornada de Kaku rumo a se tornar uma das principais figuras na física moderna. Kaku se destacou em suas buscas acadêmicas, alcançando um sucesso notável ao longo de sua trajetória educacional. Ele se formou com honras na Universidade Harvard e obteve um Ph.D. na Universidade da Califórnia, Berkeley. Por quase um quarto de século, ele atua como ilustre palestrante convidado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, bem como na Universidade de Nova York. Como um professor altamente respeitado de física teórica no City College de Nova York, Kaku fez contribuições significativas para o campo. Uma de suas realizações notáveis foi a cofundação da teoria das cordas em 1974. Essa teoria inovadora utiliza princípios matemáticos para elucidar as interações de cordas como campos, enriquecendo assim nossa compreensão dos intricados mecanismos do universo. O trabalho pioneiro de Kaku nessa área solidificou sua reputação como uma figura proeminente na física teórica. As extensas pesquisas de Kaku revelaram que a teoria das cordas se alinha harmoniosamente com nosso conhecimento existente sobre campos. Atualmente, Kaku está aumentando a conscientização sobre os eventos iminentes ao longo da falha de San Andreas, que ele estima ter o potencial de desencadear um terremoto colossal, com uma magnitude impressionante de 10,0 na escala Richter. Um evento desse tipo poderia ter um impacto profundo em todo o país. Para compreender verdadeiramente os riscos associados à linha da falha de San Andreas, é essencial explorar suas características geográficas. A falha se estende por uma impressionante distância de aproximadamente 750 milhas, desde a tríplice junção de Mendocino até a bacia de Sultan, ao sul. Conforme percorre essa vasta extensão, a falha se manifesta em segmentos distintos, cada um exibindo características únicas e níveis variados de riscos de terremotos. No entanto, um segmento específico da falha que demanda nossa máxima atenção é o trecho sul, que se estende de Parkfield, no centro da Califórnia, até Bombay Beach, próximo ao Mar Salton. Este segmento específico ganhou notoriedade como uma das seções mais perigosas ao longo da linha da falha.
Surpreendentemente, esse trecho tem permanecido livre de um terremoto de grande magnitude, igual ou superior a 7, desde 1726, o que indica que uma ruptura catastrófica está muito atrasada. Registros históricos e estudos paleossísmicos fornecem evidências convincentes que apoiam essa ideia. Na verdade, análises indicam que terremotos significativos devem ocorrer nessa região aproximadamente a cada 215 anos em média, sugerindo um período de recorrência de 2 a 3 séculos. O terremoto mais significativo recente nessa área ocorreu em 1726, estimado em magnitude 7,7. Ele resultou em uma devastação substancial e perda de vidas naquela época. Essa descoberta, feita pelo brilhante Michio, destaca ainda mais a urgência de compreender e se preparar para a iminente atividade sísmica ao longo do trecho sul da falha de San Andreas. Com base em pesquisas meticulosas, Kaku descobriu que uma colossal fratura na crosta terrestre começou a se formar aproximadamente 30 milhões de anos atrás, durante o período Midscenozoicara. Ao longo do tempo, a atividade tectônica ao longo dessa falha tem sido associada a numerosos terremotos significativos ocorrendo em sua vizinhança. De acordo com os princípios da tectônica de placas, a falha de San Andreas delineia a fronteira entre a placa do Pacífico Norte e a placa norte-americana. Na região norte, a placa do Pacífico Norte desliza horizontalmente ao lado da placa norte-americana, criando uma interação cativante entre essas duas placas. À medida que nos aproximamos da placa norte-americana, ela interage com a placa do Pacífico, gerando forças compressivas poderosas que comprimem a Terra no lado leste. Ao mesmo tempo, a placa do Pacífico se move em direção noroeste, gerando forças ainda mais intensas que empurram a falha de San Andreas para se curvar para o oeste. Surpreendentemente, muitos californianos residem próximo a essa linha de falha, com cidades e até mesmo estradas construídas diretamente sobre ela. Até mesmo o sistema de trânsito rápido da área da Baía de São Francisco possui túneis que atravessam a zona da falha. Embora os terremotos não ocorram todos os anos, a acumulação de pressão proveniente dessas forças gradualmente se intensifica ao longo do tempo até ser eventualmente liberada em um terremoto de grande magnitude. É exatamente por isso que Kaku expressa profunda preocupação com relação à falha de San Andreas. Com um amplo desenvolvimento cobrindo a linha de falha, as pessoas que residem nessa região enfrentam um risco contínuo. Se você viajar para o norte pela rodovia interestadual 5 saindo de Los Angeles, chegará ao Passo de Tejon, que percorre a linha de falha. Aqui, é possível testemunhar os efeitos visíveis de um bloco de terra se movendo contra o outro, criando formações rochosas cinzentas distintas ao longo da estrada. A rocha acinzentada, identificada como quartzo monzonítico metamórfico, pertence à placa do Pacífico, enquanto o rico sedimento marrom de arenito e siltito se origina da placa norte-americana. É como testemunhar um balé geológico, uma colisão harmoniosa entre essas formações rochosas contrastantes. Aninhada entre essas camadas de rocha encontra-se uma característica significativa conhecida como gume de falha, uma camada de rocha preta que representa a própria linha de falha. Dentro dessa faixa estreita reside uma manifestação concentrada do verdadeiro poder da Terra. No caso de um terremoto atingir essa área, o impacto poderia ser impressionante, potencialmente interrompendo o fluxo da movimentada rodovia interestadual 5, uma linha vital que conecta Los Angeles ao restante do país. As consequências repercutiriam longe e afetariam inúmeras vidas, remodelando a paisagem instantaneamente. De acordo com especialistas do Pacific Northwest Seismic Network, terremotos dessa magnitude podem desencadear réplicas que têm o potencial de gerar tsunamis. Esses tsunamis desencadeiam ondas colossais de água que se chocam contra a terra, resultando em inundações generalizadas. É intrigante observar que até mesmo corpos d'água menores, como piscinas, podem se tornar poderosos cursos d'água, contribuindo para o caos. Ao discutir os danos causados à infraestrutura, isso vai além das construções. Pontes podem se contorcer e deformar, trilhos de trem podem se torcer, resultando em atrasos no recebimento de assistência.
Rodovias ficarão intransitáveis e sistemas de transporte público sofrerão danos significativos, agravando ainda mais as consequências de um evento catastrófico como esse. Na sequência do terremoto, a navegação pelas áreas afetadas apresentará desafios significativos nas semanas seguintes. Os socorristas, incluindo caminhões de bombeiros e ambulâncias, encontrarão atrasos devido a vários obstáculos que dificultam o acesso às áreas afetadas. Ao refletir sobre terremotos históricos, o terremoto de Tejon em 1857 tem uma importância especial. Ele abrangeu uma distância de quase 350 quilômetros no sul e centro da Califórnia. Embora frequentemente referido como terremoto de Forte Tejon, seu epicentro estava na verdade localizado ao sul de Parkfield. Com magnitude 7,8, infelizmente resultou na perda de 2 vidas. No entanto, o terremoto de 1906 no norte da Califórnia provou ser ainda mais devastador. Com uma magnitude de 7,8 e abrangendo aproximadamente 340 quilômetros, o terremoto de 1906 atingiu com seu epicentro perto de São Francisco, próximo à falha de San Andreas. Esse evento cataclísmico desencadeou uma intensidade horrível de tremores que reverberaram por uma vasta área. O devastador cenário pós-terremoto foi exacerbado pelo surto de incêndios que se alastraram por dias, desafiando as autoridades em seus esforços para extinguir as chamas. A destruição foi avassaladora, com mais de 80% da cidade reduzida a escombros. A perda de vidas ultrapassou 3.000, tornando um dos terremotos mais mortais da história americana. O impacto financeiro também foi profundo, com perdas materiais que totalizaram incríveis 400 milhões de dólares na época, equivalente a mais de 8,5 bilhões de dólares na moeda atual. Avançando para 22 de março de 1957, quando São Francisco sofreu um terremoto comparativamente menos severo, mas que ainda deixou um impacto duradouro. Com uma magnitude de 5,7, esse tremor causou danos relativamente menores em comparação ao seu antecessor. No entanto, ele serve como um lembrete emocionante de que a crosta terrestre está em constante movimento e a atividade sísmica pode ocorrer a qualquer momento. Em 1989, o terremoto de Loma Prieta abalou a região próxima a Santa Cruz, Califórnia, com uma magnitude de quase 6,9. Esse poderoso terremoto rompeu a superfície terrestre ao longo de um trecho de 40 quilômetros, resultando em danos generalizados. Tragicamente, 63 vidas foram perdidas, e áreas vulneráveis na área da Baía de São Francisco suportaram um impacto mais forte. Mais recentemente, em 24 de setembro de 2004, outro terremoto significativo ocorreu na área de Parkfield. Esse terremoto, com magnitude de 6,9, causou tremores fortes em toda a região. Mesmo após o evento principal, réplicas continuaram por uma semana, enfatizando o impacto duradouro que os terremotos podem ter. Esses terremotos históricos servem como lembretes contundentes do incrível poder e destruição causados pelo movimento das placas tectônicas da Terra. Eles demonstram a vulnerabilidade das comunidades e destacam a importância de medidas de preparação e mitigação. Um ponto crucial mencionado por Kaku em uma entrevista é que a maneira como as placas da Terra se movem ao longo das falhas é um fator significativo no desencadeamento de terremotos. Ao estar de um lado da falha e observar o outro lado, é possível notar um deslocamento horizontal, geralmente para a direita. No famoso terremoto de 1906, estradas, cercas e até fileiras de árvores e arbustos atravessando a falha foram separados por vários metros. As estradas conectadas à Baía de Molly foram deslocadas impressionantes 12 pés. É crucial compreender que os terremotos não ocorrem todos de uma vez. Em vez disso, deslocamentos repentinos acontecem em diferentes segmentos da falha. Ao longo do tempo, esses deslocamentos se acumulam de forma desigual. A tensão na falha aumenta gradualmente por mais de um século até atingir um ponto de ruptura em que não consegue mais suportar a pressão, resultando em terremotos maciços. No entanto, outras seções da falha experimentam um movimento gradual conhecido como creeping, que não gera terremotos repentinos.
De acordo com geólogos, a distância total que a falha se movimentou, considerando tanto o creeping gradual quanto os deslocamentos causados por terremotos, é de aproximadamente 350 milhas ao longo da falha de San Andreas. Essa falha existe há quase 20 milhões de anos. Kaku realizou extensas pesquisas em segmentos da falha entre o Tejon Pass e o Mar Salton, adquirindo insights valiosos sobre seu comportamento. No entanto, a falha de San Andreas não é a única falha ativa na Califórnia. Existem várias outras falhas que atravessam as áreas costeiras do estado, formando uma rede complexa de pontos potenciais de fratura. Uma dessas falhas é a falha de Hayward, que corre paralela a San Andreas. Embora a falha de Hayward não tenha experimentado movimentos significativos desde o terremoto de 1869, ela continua sendo motivo de preocupação. A falha de San Andreas, com sua fissura perigosa, representa um perigo significativo para as inúmeras pessoas que vivem nas proximidades ou dependem de seus recursos. Embora Michio não possa prever o momento exato ou a localização de um grande terremoto ao longo da falha, ele pode avaliar sua probabilidade e impacto por meio da análise de dados disponíveis e utilização de modelos. Os californianos têm a oportunidade de reduzir sua vulnerabilidade e aumentar sua resiliência a futuros terremotos ao reconhecer essas projeções e se preparar adequadamente. Ao estar ciente dos riscos e tomar medidas apropriadas, as pessoas podem mitigar o impacto potencial e proteger a si mesmas e suas comunidades. Felizmente, nem todos os terremotos que ocorrem ao longo da falha sul de San Andreas representam o mesmo nível de ameaça. Vários fatores entram em jogo, como o acúmulo de estresse, formato da falha, propriedades de fricção, pressão de fluidos, temperatura e composição das rochas. Esses fatores contribuem para certas áreas serem mais propensas a escorregamentos do que outras. Além disso, certas seções da falha podem interagir entre si ou com falhas vizinhas, como a falha de San Jacinto ou a falha de Garlock. Essas interações podem influenciar os padrões de ruptura e as ondas sísmicas. Para estudar essas dinâmicas, Kaku utilizou um método chamado medições geodésicas, que envolve monitorar o movimento de diferentes partes da superfície da Terra ao longo do tempo em resposta às forças tectônicas. Ao analisar os dados geodésicos, obtém-se insights valiosos sobre o acúmulo de tensão ao longo de diferentes segmentos da falha e suas taxas de deslizamento ou movimento gradual. Surpreendentemente, os dados revelam que algumas partes da falha sul de San Andreas estão experimentando movimento lento a uma taxa de aproximadamente 28 mm por ano. Curiosamente, esse movimento gradual atua como uma válvula de liberação de pressão, dissipando parte da tensão acumulada e reduzindo a probabilidade de grandes terremotos nessas áreas. Outra técnica empregada pelos cientistas é chamada de tomografia sísmica. Esse método envolve o estudo do interior da falha por meio da análise das ondas sísmicas geradas por terremotos ou até mesmo fontes induzidas artificialmente. Ele fornece insights valiosos sobre as estruturas ocultas e características profundas abaixo da superfície da Terra. É como usar um raio-x especializado para visualizar o que está por baixo. Michio Kaku reuniu vários tipos de informações para formar uma compreensão abrangente. Isso envolveu mapear as características da Terra, examinar rochas extraídas de perfurações profundas, realizar experimentos em laboratórios, criar modelos de computador e realizar análises extensivas de dados. Ao juntar essas diversas fontes de informações, Kaku constrói previsões sobre a probabilidade de ocorrerem terremotos em diferentes segmentos da falha. É importante destacar que é apenas uma questão de tempo antes que a falha de San Andreas experimente um terremoto maciço e potencialmente devastador. Essa noção é apoiada por especialistas, incluindo Thomas Jordan, diretor do Southern California Earthquake Center, que fez um anúncio assustador alguns anos atrás. A culminação da pesquisa científica e das evidências aponta para a inevitabilidade de um terremoto significativo ao longo da falha no futuro. De acordo com Thomas Jordan, diretor do Southern California Earthquake Center, a situação com a falha de San Andreas é extremamente preocupante. Ele a descreveu como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento.
Jordan enfatizou que a parte sul da falha parece estar travada, carregada e pronta para se romper. Embora ambas as placas tectônicas estejam em movimento, a tensão acumulada ao longo da falha é semelhante a uma mola bem enrolada. Quando essa tensão for finalmente liberada, ela tem o potencial de desencadear um terremoto de grande magnitude que poderia ter um impacto profundo na região, abalando-a até suas bases. Além dessas descobertas, pesquisadores da Woods Hole Oceanographic Institution fizeram descobertas empolgantes sobre a falha de San Andreas. Eles descobriram um processo conhecido como sequestro de carbono ocorrendo no manto da Terra. Esse processo leva à formação de minerais especiais, como o talco e magnesita, que atuam como lubrificantes naturais. Esses minerais desempenham um papel crucial nas seções deslizantes da falha, possibilitando um fenômeno chamado de creep sísmico. O creep sísmico refere-se ao movimento gradual e contínuo da falha sem gerar grandes terremotos. A presença desses minerais lubrificantes permite uma liberação mais suave do estresse ao longo dessas seções, reduzindo a probabilidade de eventos sísmicos importantes. Essas revelações recentes lançam luz sobre a dinâmica complexa e o comportamento da falha de San Andreas, indicando que, embora a ameaça de um grande terremoto persista, certos mecanismos dentro da falha contribuem para uma liberação gradual do estresse, mitigando o risco imediato. No entanto, a possibilidade de um evento sísmico significativo continua sendo uma preocupação constante para a região. O creep sísmico pode ser comparado a uma dança lenta, onde a falha passa por um movimento suave e gradual, liberando constantemente a tensão acumulada sem causar terremotos significativos. Ele atua como um mecanismo natural para manter o equilíbrio, impedindo que a falha libere toda a sua fúria sísmica. No entanto, existe outra estratégia inovadora chamada de deslizamento controlado da falha que foi proposta para grandes terremotos na falha de San Andreas. O deslizamento controlado da falha envolve a indução intencional de terremotos menores e regulares ao longo da falha para aliviar a tensão e evitar eventos maiores e mais destrutivos. Essa abordagem se assemelha a fornecer à falha uma série de pequenas válvulas de segurança para liberar a energia acumulada. Pesquisadores estão explorando técnicas intrigantes, incluindo o uso de explosivos ou fraturamento hidráulico, fracking, para desencadear terremotos minúsculos ao longo da falha. Esses métodos estimulam suavemente a falha, persuadindo-a a liberar energia acumulada em incrementos controlados. No entanto, o sequestro geológico de carbono apresenta desafios significativos. Encontrar locais adequados para a injeção de armazenamento de dióxido de carbono e garantir o armazenamento de longo prazo sem vazamentos ou migrações que possam prejudicar o meio ambiente ou a saúde pública são obstáculos cruciais que precisam ser abordados. Essas abordagens inovadoras e pesquisas em andamento demonstram os esforços ativos para entender e gerenciar melhor a falha de San Andreas. Ao estudar o comportamento da falha, utilizar o deslizamento controlado da falha e explorar técnicas de sequestro de carbono, os cientistas visam mitigar os riscos associados a grandes terremotos, ao mesmo tempo em que minimizam os impactos ambientais. É também semelhante a procurar o local perfeito para esconder um tesouro valioso, garantindo sua segurança e evitando consequências indesejadas. Ao empregar essas técnicas, os cientistas se esforçam para manter o controle sobre o comportamento da falha e reduzir o risco de eventos catastróficos. Experimentos têm sido conduzidos não apenas na Califórnia, mas também em outras regiões do mundo, à medida que os pesquisadores buscam desvendar os segredos da prevenção de terremotos. Durante um terremoto, priorizar a segurança pessoal é crucial, e as pessoas devem se responsabilizar por si mesmas. Quando o chão começa a tremer, é melhor permanecer onde você está e evitar movimentos desnecessários. Procure abrigo sob uma mesa resistente ou móveis para se proteger de objetos que possam cair ou vidros quebrados. Se movimentar durante um terremoto poderoso aumenta o risco de ferimentos, pois o tremor pode causar desequilíbrio e levar a quedas. Além disso, destroços e fios elétricos caídos podem representar perigos tanto para pedestres quanto para motoristas.
Os socorristas também podem enfrentar desafios para chegar às pessoas que precisam de ajuda devido ao impacto generalizado de um terremoto de grande magnitude. Estar preparado é essencial, e é importante identificar áreas seguras dentro de sua casa. Quando um terremoto ocorrer, lembre-se de abaixar, se proteger e se segurar com todos os membros da família. Também é prudente ter um estoque de água e lanches, garantindo disponibilidade em todos os cômodos. Terremotos violentos podem romper a superfície da terra, desencadear deslizamentos de terra e até mesmo fazer com que o solo solto e saturado de água se liquefaça, um processo conhecido como liquefação. Em tais casos, estar preparado para evacuar a qualquer momento é crucial. Embora os especialistas não possam prever o momento exato ou a magnitude de um grande terremoto na Califórnia, dada a história de terremotos do estado, é apenas lógico que os residentes tomem todas as medidas necessárias para minimizar os riscos e garantir sua prontidão para tais eventos. Ao ser proativo e seguir as diretrizes de segurança, as pessoas podem melhorar sua preparação e mitigar os danos potenciais causados pelos terremotos. É essencial atender ao anúncio de Kaku como um chamado para a ação. O palco está montado e a contagem regressiva começou. A responsabilidade por nosso destino está em nossas mãos. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.